Em 1938, o premier britânico Chamberlain encontrou-se com Hitler. De volta à Inglaterra, disse que a paz mundial estava garantida. I had a long talk with Herr Hitler. It was a frank talk. This is a friendly one. And I feel satisfied now that each of us fully understands what is in the mind of the other. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia e iniciou a Segunda Guerra Mundial. Foi em uma batalha desigual. Os nazistas atacaram com tanques e os poloneses se defenderam com cavalos. Hitler fez em Varsóvia a Parada da Vitória para comemorar a invasão. O extermínio em massa na Europa começou com a deportação dos judeus dos guetos para os campos de concentração. Eles eram transportados em trens superlotados, sem acesso a água e comida, o que resultou em muitos morrendo de fome antes de chegarem ao destino final. Em 9 de abril de 1940, os alemães invadiram a Dinamarca, marcando o início da ocupação nazista na Escandinávia. No dia 10 de maio, a Guerra Relâmpago começou nos Países Baixos, com bombardeiros impedindo a entrada massiva de tanques alemães. Em 14 de junho de 1940, Paris foi tomada pelas tropas nazistas, que desfilaram para Hitler e seus generais. A cidade só foi libertada em agosto de 1944, quando de Gaulle retornou do exílio e assumiu o comando do país. Em agosto de 1940, a aviação alemã atacou a Inglaterra, mas a Força Aérea Britânica se defendeu rapidamente, resultando na primeira derrota dos alemães no No entanto, Londres não escapou dos bombardeios nazistas e foi duramente castigada, com prédios inteiros sendo destruídos. A invasão dos Balcãs começou pela Iugoslávia em outubro de 40, e Belgrado foi destruída por bombardeios. Depois os paraquedistas iniciaram a invasão da Grécia. As batalhas no norte da África foram as mais longas de toda a guerra. Os combates mais sangrentos aconteceram em Tobruk. Em junho de 41, Hitler rompeu o pacto de não agressão com Stalin e invadiu a Rússia. As batalhas na frente leste deixaram o maior número de mortos da guerra. Estima-se que 20 milhões de russos tenham perdido a vida. Os alemães chegaram até as portas de Moscou, mas foram derrotados pela bravura do Exército Vermelho e pelo rigor do inverno soviético. O dia 7 de dezembro de 41 foi um marco na história da guerra. O ataque da Marinha Japonesa à base americana de Pearl Harbor fez os Estados Unidos entrarem no conflito. Era um domingo e a maior parte dos soldados americanos estava de folga. Com isso, não houve resistência à manobra dos japoneses. Os Estados Unidos perderam boa parte de sua frota baseada no Pacífico. No dia seguinte, o Congresso americano aprovou a declaração de guerra ao Japão. A Batalha de Midway foi o maior enfrentamento de porta-aviões na Segunda Guerra. Mesmo com uma frota numericamente inferior, os americanos saíram vitoriosos por causa de uma indecisão estratégica dos japoneses. A Marinha Japonesa demorou a escolher seu primeiro objetivo, a ilha de Midway ou os porta-aviões americanos. Em Stalingrado, no dia 2 de fevereiro de 43, os alemães capitularam pela primeira vez. Eles assinaram a revisão para o exército soviético depois de uma longa batalha pelas ruas da cidade. O bombardeio aliado a Hamburgo em 25 de julho de 43 destruiu a cidade e cerca de 50 mil alemães morreram. No dia 5 de julho de 1943, Hitler tentou um golpe desesperado para inverter o cenário da guerra na frente leste e atacou Kursk na Rússia. Foi o maior enfrentamento de tanques de toda a Segunda Guerra. Mais uma vez os nazistas foram derrotados pelos soviéticos.
perderam grande parte das divisões Panzer concentradas na região. A ofensiva aliada na Europa começou no dia 10 de julho de 1943 com o desembarque na Sicília, no sul da Itália. 2 meses depois, Roma seria libertada. As bombas voadoras V1 foram usadas pelos alemães contra os britânicos. Era uma inovação tecnológica em final de guerra o desembarque aliado nas praias da Normandia, na costa da França. Foi a maior operação militar da Segunda Guerra Mundial, chamada pelos comandantes aliados de Operação Overlord. A manobra mobilizou soldados americanos e ingleses sob o comando do general Eisenhower. O dia D, 6 de junho de 44, foi planejado durante meses. Os aliados fizeram uma série de movimentos para levar os alemães a acreditarem que a invasão se daria por outra frente. Quando as tropas aliadas desembarcaram na Normandia, os alemães foram pegas de surpresa. A operação foi um sucesso. A partir dali, os aliados empurraram os alemães para fora da França e fechariam o cerco contra Berlim pelo lado oeste. Em 25 de abril de 45, a derrota nazista era iminente. Berlim estava cercada. No dia 8 de maio de 45, os nazistas assinaram a rendição incondicional para os aliados em Berlim. Param representando a força aliada 3 generais: o americano Eisenhower, o inglês Montgomery e os soviéticos Dukov. Pelos alemães, o marechal Castel, o general Stades e o almirante Friburgo. A bomba atômica havia destruído Hiroshima. Impressionados, funcionários da Casa Imperial constatavam as dimensões dos estragos provocados pela explosão, junto aos escombros deixados após o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Os japoneses ouvem emocionados o discurso no qual o imperador Hirohito anuncia a rendição.